Ed, sou professor de Biologia e nós vamos falar sobre os temas de Biologia que mais caem na prova do Enem, na prova de Ciência da Natureza. Vamos lá? Galera, então, a prova do Enem é dividida em 2 domingos, 2 dias, né? A prova de Ciência da Natureza ela acontece no segundo final de semana, ou seja, da primeira prova para a segunda prova nós temos um período em que dá para analisar a primeira prova e extrair alguns conteúdos para que seja efetuado um estudo, ou uma revisão, ou às vezes um momentinho de desespero onde você corre ali no livro para revisar alguma coisa. Então, assuntos que geralmente estão sempre acontecendo no Enem envolvem ecologia. Como a prova tem 45 questões de ciência da natureza, 15 delas sempre estão relacionadas diretamente com biologia, mas a prova inteira ela é construída em cima de ecologia, por um motivo bem simples. Com todas as mudanças climáticas e toda a vibe que o mundo está seguindo, tentando recuperar o nosso meio ambiente, nós temos seguindo essa linha de que todos os conteúdos têm que interagir com a ecologia. Então, se vocês quiserem pegar a base de um conteúdo, é que a prova inteira vai seguir um ramo da ecologia. E aí vai o nosso primeiro tópico das matérias, dos temas que sempre caem na prova do Enem. Ecologia está presente em todas as provas, desde 2000. Já tem 18 anos de Enem e todas as provas caem relacionando ecologia. Todas as provas caem relacionando ecologia. Em todos os temas, seja ele química, física e principalmente biologia. Então, se nós formos listar os temas que mais caem no Enem, os recorrentes, teremos ecologia, seguido por citologia, fisiologia e histologia humana, genética e biotecnologia, microbiologia e parasito e, para finalizar, zoologia e botânica. Então, galera, o tema de ecologia, como eu disse no começo do vídeo, ele relaciona toda a prova. Porque você está observando como é que os seres vivos estão se relacionando e como é que esses seres vivos se relacionam com o ambiente em que eles vivem, com o habitat que eles ocupam, ok? Principalmente relações harmônicas e desarmônicas, porque a minha busca desse conteúdo é saber como o indivíduo se comporta comigo, se ele está harmônico ou não, se eles têm um benefício de conviver comigo e se o ambiente que eu estou tem um prejuízo ou não, ok? Uma coisa muito importante para saber é a ideia de cadeias alimentares, a relação dos seres vivos no ambiente deles. É lógico que cadeias alimentares, elas são teóricas, mas o mundo em si, o habitat que nós ocupamos, o planeta, segue a linha mais da teia alimentar. Outro conteúdo muito importante, um tema muito recorrente do Enem, são os ciclos biogeoquímicos, que eles basicamente mostram como os seres vivos e o ambiente recicla e traz de volta os compostos que nós extraímos dele. Um dos exemplos, o ciclo do carbono, porque nós temos um excesso de gás carbônico causado de poluição e todas as nossas ações antropomórficas, as nossas ações humanas no planeta Terra. E isso é recorrente nas provas porque é um problema que o planeta segue hoje. No tema de fisiologia e histologia humana, a histologia ela não cai tão diretamente, ela não é tão intrínseca na prova ali. Mas como é que nós vamos saber como é que funciona um determinado tecido sem compreender a composição e a formação desse tecido? Então não há como você separar essas duas matérias. Eu preciso entender o que é histologia para poder entender e compreender como funciona, ou seja, a fisiologia. Como o foco é sempre o corpo humano, nós podemos destacar alguns temas mais comuns: sistema nervoso, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório e sistema endócrino. Dentre eles não caem diretamente perguntando o que é um sistema, uma composição do sistema, mas sim a interação entre eles. Sempre voltando para a ideia de um bem-estar saudável. Então eu sempre vou ter uma ideia de ligar o sistema digestório com o sistema, por exemplo, cardiovascular ou musculatura. O sistema nervoso ele vem controlando tudo isso, principalmente relacionando o sistema endócrino com o sistema nervoso. E aí vem a diquinha básica, doenças relacionadas ao corpo humano. Por exemplo, um tema extremamente recorrente é a ideia de diabetes, o mellitus tipo 1 e o insípitus tipo 2. Essas duas doenças relacionam vários sistemas orgânicos e estão relacionados também com a nutrição, que seria uma ideia global de todos os sistemas orgânicos funcionando da mesma maneira. No conteúdo de citologia, vale ressaltar que
esse conteúdo ele é muito recheado de palavras e designações e termos extremamente específicos. Isso pode te atrapalhar um pouquinho na hora da prova. Como a prova ela não é conteudista, ela não é decoreba, eu preciso entender algumas relações, principalmente tipos celulares, eucarionte, procarionte. Eu preciso entender a composição dessas células e principalmente as organelas que nela existem. Então, galera, quando a gente compara uma célula animal com uma célula vegetal, nós temos organelas específicas para cada uma delas e algumas organelas em comum. Então, saber onde eu encontro tal tipo de organela e a sua função relacionada com o tipo de célula é muito importante para a prova de citologia. Principalmente as relações que envolvem o metabolismo dessas células, quando nós temos a respiração celular e a fotossíntese. Outro tema recorrente de citologia é as composições das membranas, relacionando a comunicação entre as duas e os transportes de substâncias de uma para outra. Lembra muito bem de osmose, que é um tema extremamente recorrente, que aparece principalmente nas provas de química e de uma maneira bem sutil nas questões de biologia. Lembrar também que o conceito de divisão celular é relacionado com crescimento em algumas espécies, reprodução em outras. Então o processo de divisão celular ele pode aparecer emaranhado em todas as questões da prova de ciência da natureza. Lembrar dos conceitos de mitose e dos conceitos de meiose. Galera, o tema de genética assusta todo mundo, que é nesse exato momento em que biologia mistura com matemática e aí eu perco metade da galera. Genética, pessoal, ela tem duas vertentes. A primeira vertente é a genética clássica, aquela mendeliana, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, os casos mais famosos, as doenças que mais aparecem na relação genética e fenotípica, ok? A outra vertente é a genética molecular. É uma genética mais atualizada, já tem as relações e conceitos que nós descobrimos na nossa, digamos assim, na nossa linha do tempo da biologia, que é um conteúdo que constantemente está evoluindo. Então a genética molecular ela entra para facilitar alguns conceitos e explicar alguns conceitos que Mendel não conseguiu. Uma coisa importantíssima de vocês carregarem, levarem para a vida de vocês é a relação entre genótipo e fenótipo. Não é apenas um simples conteúdo de sala de aula ou que vai ser cobrado no Enem. É basicamente o que nós somos. Nós carregamos o nosso material genético e expressamos o nosso fenótipo. Quando vocês olham a minha aparência aqui, é a genética que eu carrego nas minhas células e que está sendo expresso e visualizado por vocês. Então, a genética em si, ela é basicamente o nosso dia a dia. É o que eu sou, o que vocês são. Galera, um tema extremamente importante dentro de genética que relaciona fisiologia e histologia humana é o melhoramento de alimentos e os transgênicos, no caso. Esse tipo de modificação genética, esse tipo de pesquisa genética, ela vem fazendo muito barulho no planeta. Então, isso é um foco da prova do Enem. Como nós estamos lidando com o melhoramento de alimentos que muitas vezes vem acompanhado de uma leva de medicamentos e outros tipos de materiais, agrotóxicos, vários tipos de substâncias que podem ser maléficas ao nosso organismo. Um tema extremamente importante para a prova é o de microbiologia e de parasitologia. Quando nós falamos desses dois temas, nós temos que lembrar que nós vivemos num país praticamente continental e com um território desse tamanho, a ideia de saúde pública é muito importante, porque sempre temos que lembrar de doenças que podem ser espalhadas de uma maneira muito rápida, podem contaminar pessoas numa velocidade muito grande. E para ressaltar essas doenças, é muito importante lembrar que nós temos viroses, bacterioses e protozooses, que são basicamente doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários, ok? Dentro dessas doenças, nós ainda temos as verminoses, que por mais que temos um país extremamente dividido, separado por questões regionais e também estruturais, é muito comum aparecer, principalmente a ascaridíase, esquistossomose e outras doenças ligadas à verminose. Pessoal, no tema de zoologia e botânica, vale ressaltar que botânica ela cai muito sensível na prova. Ela aparece um pouquinho em conteúdos relacionados com nutrição, com o sistema digestivo e essas ideias de como nós podemos obter maior proveito desses alimentos. Mas quando falamos diretamente do tema botânica,
nós temos a classificação dos reinos vegetais, que envolve a evolução, que é extremamente importante para a prova, assim como a evolução dos animais, as plantas são extremamente dependentes dessa sequência evolutiva. Nós temos características especiais que seguem essa linha evolutiva, ok? Na parte de zoologia, relacionar com as doenças que podem ser transmitidas pelos animais, ou seja, as zoonoses, e também a nossa relação, como eu já falei lá na ecologia, como nós interagimos com esses seres vivos. Entramos aí em confinamento de animais para a produção de alimentos e também a utilização desses animais para o auxílio da espécie humana. Esse auxílio da espécie humana pode entrar como controle biológico e também para a obtenção de substâncias necessárias para fármacos, remédios que nós podemos necessitar ao longo da nossa vida. Pessoal, esses são os temas mais recorrentes na prova do Enem. Quer dizer que só esses temas que caem na prova do Enem? De forma alguma. Você não deve limitar os seus estudos a uma regra, uma tabela, uma sequência de conteúdos que eu disser aqui. Você tem que aprender a ter gosto por biologia. Afinal de contas, você não está estudando uma matéria de sala de aula, você está tentando compreender como nós estamos aqui, como nós convivemos com outros seres humanos e com outros animais desse planeta. Galera, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, dá o like, deixe seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e todo o material que eu citei aqui vai estar na descrição aqui abaixo. Até a próxima, tchau!